Bom, hoje nós vamos fazer alguns exemplos sobre pilares, né? dando sequência ao estudo de pilares. Nós falamos no último vídeo sobre os pilares intermediários, pilares de extremidade e pilares de canto. Os nossos exemplos, logicamente, vão seguir essa sequência, né? Então, o pilar intermediário, conforme vocês estão vendo aqui, eles têm situação inicial de compressão centrada. Está mostrando aqui as cargas verticais aplicadas no pilar. Aqui representa a nossa barra pilar. Com isto, inicialmente, a gente não tem momento fletor inicial. Então, os momentos fletores iniciais são nulos, caracterizando que a excentricidade inicial também é nula. Esse esquemazinho aqui é o esquema geral para qualquer situação de pilar intermediário. Então, nós temos momentos fletores que não são iniciais, mas são os mínimos exigidos pela norma. Esse que aparece aqui, M1D mínimo X, na direção X. E na direção Y nós temos esse momentozinho aqui, M1D mínimo Y. São momentos da norma, obrigatórios que a gente tem que considerar, independente dela ter ou não momento inicial. E depois pode haver momento de segunda ordem ou não, numa direção, nessa direção, ou nesta direção, ou nas duas direções. Ok? E aí, a gente, para dar uma sequência, nós também podemos resolver o problema, e a gente vai ver no exercício que a gente vai fazer, que nós vamos ter a situação nas seções A e B, as seções A e B, voltando aqui para a figurinha anterior, as seções A e B são as seções de extremidade do pilar. E C é uma seção intermediária. Então a verificação sempre é feita nas três seções, quando a gente não conhece a priori. Se a gente conhecer qual é a seção mais desfavorável, a gente vai direto e faz o cálculo naquela seção. Pois bem, então nós temos aqui que para pilares intermediários, essa situação sempre se configura. Nós temos seções A e B, as seções de extremidade do pilar, as seções aqui de extremidade do pilar, e nós temos a situação de projeto de compressão centrada. Mas não existe isso. Isso é uma utopia. Nós temos que fazer duas verificações. Uma primeira situação de cálculo, onde a gente arbitra ou adota uma excentricidade da norma e com isto gera um momento mínimo. Eu tenho uma excentricidade mínima e vezes essa carga normal, essa ação normal, dá um momento mínimo na direção X e na direção Y. E fazemos a coisa para na mesma situação para a seção C. Então, na seção C, como se trata na seção intermediária, não estou falando aqui de pilar intermediário, agora estou falando de seção intermediária. O que ocorre, o que pode ocorrer é isso, é uma flambagem no centro do pilar, uma seção intermediária, e aí pode surgir esse momento gerado por essa excentricidade de segunda ordem. Então, nas seções de extremidade, nós temos excentricidade de primeira ordem, que no caso é a excentricidade mínima, e na seção C, nós temos, além da excentricidade mínima nas duas direções, nós podemos ter excentricidade de segunda ordem. Então, veja que a excentricidade aqui é maior do que aqui, e esta daqui é maior do que essa daqui. Então, a gente escolhe a pior situação e faz o dimensionamento, porque o nosso objetivo é chegar nas armaduras. Nós vamos fazer, digamos assim, seguir um roteiro muito pessoal, mas que é bastante interessante para a resolução dos problemas. A gente vai adotar sempre o mesmo caminho. Então, os nossos exemplos, eles têm esta sequência aqui. Então, vocês observem que isso aqui se trata do primeiro exemplo. E o primeiro exemplo diz, para o pilar intermediário a seguir, pede-se determinar os esforços finais. NSD, esforço final de cálculo, normal, e o MSD, momento fletor final de cálculo. E dizer qual é a seção que vai ser feito o dimensionamento, se é na seção A, B ou C.
no centro ou nas extremidades. Aqui também tem algumas observações que são importantes a gente colocar, porque nós vamos precisar determinar alguns elementos e depende dessas informações. Então aqui diz, não existe cargas horizontais significativas ao longo do pilar, quer dizer, cargas horizontais aqui não são cargas significativas que precisa a gente levar em conta. Determinar também as excentricidades finais, situação de projeto, situação de cálculo 1 e 2, bem como as áreas de aço longitudinais, utilizando os ábacos de flexão composta do professor Venturini. Então esse é o nosso problema, onde nós temos um comprimento de flambagem já fornecido aqui, nas duas direções eles são iguais nesse caso, LEX igual a LEY, que é 300, a carga característica, a ação característica de compressão de 500 kN e os materiais são compostos de concreto de 25 MPa e o aço de CA50, ok? O pilar tem seção de 20 por 40 e pelo esquemazinho aqui a gente observa que é um pilar intermediário porque as vigas têm continuidade nas duas direções, ou seja, não existem momentos iniciais, ok? Bom, a nossa sequência de resolução dos exercícios sempre vai ser essa. Primeiro, determinação do esforço normal de cálculo, que é o nosso NSD, esforço normal solicitante de cálculo. O esforço normal solicitante de cálculo, NSD, vai ser dado pelo γN multiplicado por γF multiplicado por NK. γF é o coeficiente majorador das ações, que vale 1,4. γN é o coeficiente que corrige a dimensão do pilar. Assim, os pilares, a dimensão mínima do pilar, mínima é de 19 centímetros. Qualquer dimensão inferior a 19 tem que ser majorada por esse coeficiente. É uma expressão que tem na norma, a expressão dada por γN igual a 1,95 menos 0,05 de B, ou de H naquela direção. De B, a menor dimensão, no caso aqui HX. Então esse γN é igual a 1,95 menos 0,05 da menor dimensão, B. Ok? No caso aqui, 20. Então, se eu tiver o B 20, se o B for 20, nós vamos encontrar o γN igual a 1. Que é o caso aqui, se for 20, se for 19. Se for menor do que isso aí, o γN vai ter que ser corrigido. O valor de NSD vai ser corrigido. Então, no nosso exemplo aqui, o γN vale 1, porque o nosso B é 20, que é maior do que 19. Então, o nosso NSD vai ser igual a 1, que é o γN, vezes o γF, que é 1,4, é da norma esse valor, vezes 500. Então, o nosso ND dá 700 kN. Esse 1,4 é o coeficiente majorador das ações. A norma tem o coeficiente que majora a ação e minora a resistência do material. Então, o nosso coeficiente de majoração das ações geralmente é 1,4. Ele varia um pouco em algumas situações, mas no geral ele tem essa intensidade. Determinado isso, nós precisamos determinar a esbeltez. Que é o lambda. Então, este nosso lambda, eu vou ter lambda na direção x, que é 3,46 LEX dividido por HX. Então, vai ser... essa expressão aqui só é válida para pilares de seção retangular. Na realidade, o lambda tem uma fórmula que é assim. A raio de giração dividido pelo momento de inércia. Ou momento de inércia dividido pelo raio de giração. Alguma coisa desse tipo. Bom, mas não importa aqui no caso,
a seção retangular é 3,46, o LEX e o LEY são iguais, 300, dividido por HX. H na direção X vale 20 centímetros. Então, quando a gente faz essa conta, nós vamos encontrar aqui 51,9. É adimensional. O lambda y vale 3,46 LEY dividido por HY, que dá 3,46, 300 dividido por 40, ou seja, a metade desse valor, aproximadamente 26. Então temos aí já a força normal, temos a esbeltez e na sequência nós vamos determinar, terceiro, serão os momentos mínimos. Todas as vezes nós temos que calcular os momentos mínimos para comparar com os momentos existentes, iniciais. Quando o momento inicial é zero, o momento mínimo é o momento que vai servir de base. Então aqui eu tenho M1D mínimo, que é o momento de primeira ordem de cálculo mínimo. E ele é dado pela expressão assim, M1D mínimo na direção X. Vou até colocar essa fórmula bem aqui. M1D mínimo é igual a NSD, que multiplica 1,5 mais 0,03 de H. O H é a dimensão na direção solicitada. Então, na direção X nós vamos ter NSD, que a gente já calculou, 700, que multiplica 1,5, isso aqui é centímetro, 1,5, mais 0,03 vezes o HX. O meu HX vale 20. Então, se a gente fizer essa conta, isto aqui é a excentricidade mínima. Então, nós vamos ter 700 vezes a excentricidade mínima, que é 0,03 vezes 20, dá 0,6, mais 1,5 dá 2,1. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar 1.470 kN vezes centímetro. Isto é o momento mínimo que a gente deve utilizar no dimensionamento de pilares. Isso na direção X. Na direção Y, também, pessoal, eu estou fazendo esse exemplo bem detalhadozinho. Nos outros exemplos a gente vai pular algumas situações, porque trata-se de fórmula. A gente já vai botar direto as fórmulas com as expressões, com os valores. 700 que multiplica 1,5 mais 0,03 vezes 40. 40 é a outra dimensão, então esse aqui dá 700 vezes este valorzinho aqui, é a excentricidade na direção X, e aqui é a excentricidade na direção Y. Isso aqui dá um total de 1.890 kN vezes centímetro. Pronto. Então esses são os momentos mínimos. Sempre nós temos que fazer essa conta. Sempre, qualquer que seja a situação. Qualquer que seja o tipo de pilar. Depois o quarto, nós vamos ter, o item 4 seriam os momentos de primeira ordem. De primeira ordem, que é o MS1 de primeira ordem, D, que é de cálculo. Solicitante de primeira ordem de cálculo. Então eu tenho que fazer a seguinte comparação. Eu tenho os momentos de primeira ordem, eles são o resultado da comparação entre o momento mínimo e o momento inicial. Como eu não tenho momento inicial, quer dizer,
esse momento de primeira ordem tem que ser maior ou igual ao momento inicial de cálculo, ou então o momento 1D mínimo, maior entre esses dois valores. Como este aqui é zero, o meu momento de primeira ordem vai ser o próprio momento mínimo. Ou seja, MS1D x na seção A é igual a 1470 kN vezes centímetro. E o meu momento S1D y em A vai ser 1890 kN vezes centímetro. Aqui a gente pode fazer um esquemazinho para ficar uma resolução assim mais bonita, né? Para a gente entender bem o que é que a gente quer fazer, né? Então nós temos vamos fazer assim uma situação bacana, que seria isso. Isso aqui são linhas auxiliares para a gente trabalhar assim. Nós vamos dizer que isso aqui para nós vai ser a direção X e aqui Y. X, Y. Então, quando os momentos iniciais são iguais aos momentos mínimos, nós vimos lá nesta situação, eu quero mostrar novamente aqui, tá? Que esses momentos mínimos eles vão estar tracionando o mesmo lado do pilar. É assim mesmo, tá? Que é a situação mais favorável. Então eu vou, como o momento de primeira ordem é igual ao momento mínimo, na direção X eu tenho 1470, tracionando o mesmo lado. Então aqui eu tenho MS1DX em A, porque aqui é a seção A, aqui é a seção B, que é o nosso pilar. Eu vou para a gente saber qual é o lado que está sendo tracionado. Hein? Eu vou botar a cor aqui. Aí nós teríamos o seguinte, aqui ó, isso aqui é o momento que traciona essa fibra. Então, esse valorzinho aqui é igual a 1470. Não vou colocar unidade para não ficar muito carregada aqui a figura. E aqui é MS1D X em B, que é igual àquele valor, 1470. Tudo na direção X. Na direção Y, nós vamos ter 1890. Um pouquinho maior do que esse aí. Seria assim. Aqui também é A e aqui B. São as seções extremas do pilar. Que nós temos MS1DY em A, que é 1890, e o MS1DY em B, que é igual a 1890. Então aí nós temos essa outra situação, né? Pronto. Então são os momentos de primeira ordem. Agora nós vamos fazer uma verificação para saber se há necessidade de nós considerarmos os momentos de segunda ordem, que são momentos aqui no meio do pilar, na seção intermediária do pilar. Então nós vamos ter verificação da necessidade da utilização dos efeitos locais
de segunda ordem, que é o nosso MS2D. O 1 significa de primeira ordem e o 2 de segunda ordem. Tá? Então essa é a nossa verificação, para ver se há necessidade. Aí a gente pode dividir assim, 5.1, seções de extremidade, A ou B, ou A e B. Bom, seção de extremidade não tem nada a ver com pilar de extremidade, certo? O nosso pilar aqui é pilar intermediário. Pilar intermediário tem 3 seções, pelo menos 3, 2 de extremidade e uma intermediária C. No nosso caso aqui vai ser o ponto médio. Tá? Então, nas seções de extremidade não existe momento de segunda ordem. Porque o momento de segunda ordem é um momento que está ocorrendo em seções intermediárias. Tá? Seção de extremidade, que é essa e essa, eu estou colocando o pilar deitado aqui para a filmagem ficar mais visível. Então, aqui é o nosso pilar. Tá? Aqui a força vertical, a força no caso aqui vertical, que faz isso e o pilar se deforma lateralmente. Né? Tá? Se deforma lateralmente. Pronto. Então, quando ele se deforma lateralmente, eu tenho um efeito de segunda ordem. Sempre vai existir. Agora, pode ser que ele não seja importante e a norma permite a gente não utilizar, porque ele é menor do que um certo valor, uma certa intensidade. Então, os momentos de segunda ordem na extremidade não existem, porque a extremidade não muda de lugar, só quem muda de posição é a seção intermediária. Então, eu estou colocando assim, não precisa a gente fazer, lógico, mas a gente tem que entender direitinho cada passo. Então, não existem efeitos de segunda ordem em A e B. Então, 5.2, seção intermediária C. Então, mais uma vez, para a gente entender, seção intermediária não tem nada a ver com pilar intermediário. Eu tenho seção intermediária em pilar de extremidade, tenho seção de extremidade em pilar intermediário. Tá? Então, para dar uma sequência, nesta situação, nós vamos também colocar os itens 5, 2, 1, que seria determinação de alfa B. De alfa B. O alfa B é dado na norma pela expressão alfa B igual a 0,6 mais 0,4 de MB sobre MA. Quem são MB e MA? São os momentos de primeira ordem na seção B e na seção A. A norma chama de MB e MA, mas aqui no caso seria M1BX, não sei o que mais lá, M1BY, etc. Ok? Então, a norma tem essa expressão que é geral. Esse valor aqui, MB, seria o nosso MB, MS, vou melhorar aqui a MS1B. E aqui seria MS1A. Ok? Verifique o seguinte. Como MB e MA são iguais, repare aqui, MA e MB. Em cada direção eles são iguais. Então aqui nós vamos gerar o seguinte, ó, um alfa BX e um alfa BY. Como este valor é igual a esse, isso aqui é 1. Então fica 0,6 mais 0,4, que dá 1. Então alfa BX e alfa BY são iguais a 1. Então toda vez que a gente tiver momentos iniciais nulos, o alfa BX e o alfa BY serão iguais a 1. Diz isso com bastante clareza. Tá? 5.22.
determinação da esbeltez de comparação. Da esbeltez de comparação, que é o nosso lambda 1. Então, a fórmula, já colocando aqui nas direções x e y, nós teríamos lambda 1x é igual a 25 mais 12,5 dividido por E1x sobre HX, dividido por alfa BX. Alfa BX a gente já viu que é igual a 1. Então, o E1x é a excentricidade de primeira ordem. A excentricidade de primeira ordem, no caso aqui, é igual à excentricidade mínima na direção x. Então, aqui seria 2,1 e o HX seria 20. Então, aqui nós temos, fazendo essas continhas, nós vamos encontrar 26,3, que é menor do que 35. Então, a norma manda colocar o menor valor como sendo 35. Certo? Lambda x tem que ser maior ou igual a 35. Este lambda 1x eu vou comparar com o lambda x que nós calculamos lá em cima. Então, lambda x, que é igual a 51,9, é maior do que o lambda 1x, que é 35. Então, quando isso ocorre, ou quando isto vier a ocorrer, nós temos que considerar os efeitos de segunda ordem. Considerar os efeitos de segunda ordem nesta direção. Vamos verificar na direção y agora. Lambda 1y vai ser igual a 25 mais 12,5 E1y, que é igual a 2,7, dividido por 40, que é o nosso HY. Tudo isso dividido por alfa BY, que é 1. Quando a gente fizer essa continha, nós vamos encontrar o valor de 25,8, que também é menor do que 35. Não pode ter valores, o lambda 1y tem que ser maior ou igual a 35. E eu agora comparo o meu lambda y, que a gente obteve lá no início, que vale 26. Neste caso, ele é menor do que o lambda 1y, que é 35. Quando isto ocorrer, não precisamos considerar os efeitos de segunda ordem. Então, nós só teremos efeitos de segunda ordem importantes na direção x, que é justamente a seção, na direção da seção, na direção de menor dimensão da seção, que é no 20. Então, eu tenho uma haste aqui, que tem 20 por 40. Então, esse pilar só vai flambar nessa direção, ele não vai flambar na outra direção. Até flamba, mas não é importante para o cálculo, ok? Ora, se nós temos que considerar efeito de segunda ordem na direção x, nós temos que calcular esses efeitos. Então, 6, determinação dos efeitos de segunda ordem, que no caso aqui, ele é batizado de MS2D. E nós só teremos esse valor na direção x. Bom,
Dando prosseguimento aqui, agora nós temos que determinar o MS 2D. Para isso, nós passamos por uma série de expressões para chegar nesse valor final. Nós temos então nós vamos mostrar isso aqui pelos dois métodos que são possíveis fazer. Método do pilar padrão com curvatura aproximada. Esse é o primeiro método que é permitido pela norma. Esse método, ele passa pelo cálculo do E2x igual a LEx ao quadrado sobre 10, que multiplica a curvatura, que é o inverso do raio. Esse 1 sobre R é dado pela seguinte expressão. É da norma 0,005 dividido por ni, que é uma grandeza adimensional, mais 0,5 vezes hx. Eu já estou colocando hx porque só vai ter excentricidade de segunda ordem na direção x. E esse ni, que é o esforço normal adimensional, é igual a NSD dividido por ACFCD. O que significa cada letrinha dessa daqui? NSD, esforço normal solicitante de cálculo. AC, área da seção de concreto. FCD, resistência de cálculo do concreto à compressão. Então, fazendo essas continhas, nós vamos ter aqui o seguinte: o NI, ou NSD, que nós já calculamos bem no início, 700 kN, dividido por AC, que é a área da seção transversal do pilar, 20 cm por 40 cm, vezes o FCD, que foi dado também lá no início o valor de FCK. FCD vale 2,5 kN por centímetro quadrado dividido por 1,4, que é o gama C. Tá? Então, só relembrando aqui, FCD é igual a FCK dividido por gama C. Ok? Então, este FCD é o valor que eu estou utilizando aqui. Quando eu faço essas contas aqui, nós vamos encontrar este valor aproximadamente 0,5. Agora, com este valor, eu calculo a curvatura, 1 sobre R. Então, eu vou calcular 1 sobre R. Deixa eu colocar mais para cá para a gente aproveitar o papel. 1 sobre R vai ser igual a 0,005 dividido por 0,5, que é o ni, esse valor que nós encontramos, mais 0,5, que é da fórmula, mais 0,5 vezes o hx, que é 20, vezes 20. Ao fazermos essa continha, nós encontramos aqui 2,5 vezes 10 elevado a menos 4 centímetros a menos 1. Tá? O inverso disso aí seria o raio da curva. Desta curva que aparece aqui, ó. Desta curva aqui, ó. O inverso disso aí é a curvatura. Tá? Bom, com este resultado, nós substituímos nesta expressão e calculamos a excentricidade de segunda ordem. Então, nós vamos ter o E2x é igual ao LEx, que é 300, fornecido lá no início, ao quadrado, dividido por 10, vezes 1 sobre R, que dá 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Quando a gente faz essa conta, nós encontramos 2,25 centímetros. Então, 2,25 centímetros é a excentricidade de segunda ordem na direção x.
Então, os momentos finais ou momentos totais, em cada direção, a norma por este método, o método pilar padrão curvatura aproximada, é dada pela seguinte expressão: MD total na direção x é igual a alfa bx que multiplica M1D x em A, ou MS1D x em A, mais NSD que multiplica E2x. Então isso aqui é como se fosse o momento de primeira ordem multiplicado por um valor para majorar ou para minorar, ou para permanecer o mesmo valor, e o valor do momento fletor de segunda ordem. Fornece então o valor total na direção x. O M de total na direção y vai ser o alfa by vezes o MS1DY em A, mais... Por que eu estou sempre colocando A? Porque o A, no caso aqui, é igual ao B, e o A sempre é o maior valor, dado pela norma. A será sempre o maior valor, que multiplica NSD vezes E2Y. Pronto. Se nós substituirmos aqui, nós vamos ter o alfa bx vale 1, que multiplica o MS1DA na direção x, que a gente vai aqui nessa figurinha, nessa primeira parte, e nós temos aqui os momentos de primeira ordem. Nessa direção vale 1470. Então, a gente vem aqui e coloca 1 vezes 1470 mais NSD, que é 700, vezes E2x, que nós acabamos de calcular, 2,25. Essa conta dá 3.045 quilonewton vezes centímetro. É o momento total com o qual a gente vai fazer o dimensionamento. Na outra direção, nós temos o alfa by, que é 1 vezes 1890, que a gente tem aqui, ó, 1890 mais 700 vezes o E2Y. O E2Y é 0. Então, esse valor aqui dá 1890 quilonewton vezes centímetro. Ok? Esses são os valores finais com os quais nós vamos fazer o dimensionamento da seção. O 6.2 seriam os diagramas finais. Os diagramas finais são aqueles diagramas que a gente já fez aqui. Então, na direção X, nós vamos ter essa figurinha que a gente já desenhou anteriormente, onde isso aqui eu vou mais 1470, que são de primeira ordem, nas 3 seções A, B e C, 1470. E agora nós vamos ter o de segunda ordem, que vai estar aqui. Esse aqui é o de primeira ordem, na seção C, A, B e C, 1470, e esse valor total, bem aqui, nós acabamos de calcular, 3.045. Quando eu subtrair 3.045 de 1.470, nós vamos encontrar o valor aqui, deixa eu fazer bem que essa continha que eu não tenho ela feita, 3.045 menos 1.470. 1.575. Então isso aqui é a situação final na direção X.
Então, na direção X, nós temos essa situação. Ok? Na direção Y, que é esta direção, nós vamos ter o momento final é igual ao momento de primeira ordem. Então, nós temos seção A, C e B, 1890. Aqui eu tenho 1890. E aqui eu tenho 1890. Então, são os momentos finais nas três seções. Com estes momentos a gente faz o dimensionamento. Mas a gente precisa... É claro que nessa situação de pilar intermediário a gente poderia parar aqui. Mas nós vamos dar um prosseguimento assim para determinar essas excentricidades em função disto. Isso aqui pode ficar aparecendo porque eu vou precisar. O 7 agora são as excentricidades. Sete ponto 1, excentricidade nas seções A, B. Então, nós vamos ter aqui. Eu gosto de fazer assim para ficar sempre bem organizado, viu? XY, aqui estaria o nosso pilarzinho, 20 por 40. Tá? Então, na minha situação de projeto é aquilo que a gente olha para o projeto e vê como é que o pilar está. Nós temos uma situação de compressão centrada, NSD. Toda vez que eu tiver uma situação de projeto, nós vamos procurar duas situações de cálculo. Nós vamos ter a primeira situação de cálculo, x, y. A primeira situação de cálculo seria com uma excentricidade, o meu esforço normal já está com uma excentricidade que é o EX, excentricidade na direção x, e esse EX é igual a E1x, que é igual, porque eu estou nas seções A e B, na direção x, tá? É um x que é igual a 2,1 centímetros. Então, a primeira situação de cálculo é esta. A segunda situação de cálculo é a situação onde nós verificamos o pilar na outra direção. Então, eu vou ter aqui o NSD, agora está aqui. NSD. Segunda situação de cálculo. Tá? E aqui é o meu EY, que é igual a E1Y, que é igual a 2,7 centímetros. Então, a situação de projeto em A e B é esta. Seção C. Deixa aparecendo isso. Seção C. Então, nós temos também do mesmo jeito. Agora, nós vamos analisar aqui na seção C. Analisamos em A e B, que são iguais. Ó, A e B. Agora, nós vamos analisar na seção C. Então, na seção C, nas duas direções, x e y, né? Aqui tudo é só para a gente mostrar qual é o sentido que está o pilar. A maior dimensão e a menor dimensão. Então, nós vamos ter aqui também, na seção C, eu não tinha excentricidade inicial. Então, o meu NSD, na situação de projeto, é igual à situação de projeto nas seções A e B. As situações de cálculo, que são aquelas situações que nós vamos calcular, fazer o cálculo, não é com a situação de projeto, é com a situação de cálculo.
nós vamos ter na direção x e y, nós vamos ter a centricidade x, que é tudo isso, ele vem lá, o NSD, aqui é o EX, que é igual a E1x mais E2x. O E1x, nós calculamos e vimos que é 2,1. E o E2x é 2,25. Então, aqui nós vamos ter 2,1 mais 2,25. Ou seja, a excentricidade total aqui dá 4,35. Na outra direção, a direção y, nós vamos ter o nosso NSD, como eu não tenho excentricidade de segunda ordem na direção y, o meu EY é o próprio E1y, que é igual a 2,7 centímetros, que é esta mesma situação. Então, diante disso aqui, teoricamente, nós teríamos que fazer o cálculo para as 4 situações e ver qual é a mais desfavorável. Mas aqui, pessoal, todas as vezes, isso é muito perigoso a gente falar, e nunca ocorre, sempre ocorre, mas aqui sempre será assim. Todas as vezes que nós tivermos pilar intermediário, a seção mais desfavorável é a seção C, que é aqui. Então nós já concluímos isto aqui, que a seção mais desfavorável é essa, seção C. Independente de ter segunda ordem ou não, porque se eu tiver segunda ordem é essa situação. Se eu não tiver segunda ordem, essa situação é igual àquela, ou seja, é esta. E por que é essa e não esta daqui? Porque a excentricidade maior, quer dizer, eu tenho uma excentricidade, essa excentricidade aqui, ó, se vocês repararem, vale 4,35. Se é essa a situação mais desfavorável, então, e esta situação aqui, eu tenho uma excentricidade de 2,7. Então veja, uma excentricidade maior na direção menor, ou seja, a deformação é maior. Aqui eu tenho uma excentricidade menor na direção maior. Então esta situação será sempre a mais desfavorável. Então não precisa a gente fazer as 4 situações. Esta vai ser a nossa situação. A primeira situação de cálculo é aqui a segunda situação de cálculo. Esta será sempre a situação mais desfavorável. Então, o nosso pilar, nós chegamos nas solicitações finais. O nosso pilar, para o modelo do método do pilar padrão com curvatura aproximada, a primeira situação de cálculo da seção C é a mais desfavorável. Então, nós vamos fazer o dimensionamento nesta seção, ok? Bom, como eu disse anteriormente, nós vamos também resolver o problema pelo método do pilar padrão com rigidez K aproximada. Mas nós vamos só colocar a expressão e o resultado para estabelecer uma observação, tá? Então, no método do pilar padrão com rigidez K aproximada, nós teríamos a expressão é uma equação do segundo grau, A, que multiplica ms dx total ao quadrado, mais b ms dx total, mais c igual a zero. Esses valores aqui, eles são calculados
digamos assim, por expressões já pré-definidas na norma. A gente tem que saber essas expressões, né? Tem que saber não, tem que saber consultar a norma. Então na norma tem estes, e posteriormente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mais detidamente sobre isso, para o exercício não ficar muito extenso. Então quando a gente faz as contas, do jeito que nós fizemos para o método pilar padrão com curvatura aproximada, agora pelo método pilar padrão com rigidez K aproximada, nós vamos encontrar um MSDX total. E o valor aqui encontrado foi de 2.370 kNm. Se a gente comparar este resultado com o resultado encontrado pelo método pilar padrão com curvatura aproximada, o de curvatura aproximada está bem maior do que o outro. Então, o método pilar padrão com curvatura aproximada dá resultados maiores. Então, é sempre o método que a gente escolhe para resolver. É o método mais simples de resolução e aquele que dá resultados maiores, com intensidade maiores. Não quer dizer que esse aqui esteja errado ou este esteja errado. Não quer dizer que seja nenhum desses dois valores, pode ser um valor intermediário. Mas como o esse deu maior, a gente sempre utiliza esse valor. Ok? Então, aqui foi só para mostrar a comparação entre os dois métodos, né? Agora, com estes valores, nós partimos para o cálculo das armações. Aqui é o item 8, cálculo das armações. Que nós vamos utilizar, conforme dito lá no enunciado, os ábacos do professor Venturini. Ok? Estes ábacos eu quero apresentar aqui para vocês. Eles têm esse formato. Tem vários ábacos. Na realidade, o dimensionamento do pilar, ele não é feito de maneira espontânea. Não tem uma fórmula para a gente fazer. A S igual a tanto, como a gente faz no caso das vigas. É sempre feito no caso do dimensionamento, é feita uma verificação. Assim, eu arbitro a armadura, arbitro o arranjo da armadura. Observe que tem vários arranjos de armadura. Tem vários tipos de arranjo. Eu escolho um arranjo, pela minha experiência, escolho um arranjo e entro com um valor de Ni, um valor de Mi neste ábaco. Aqui para cima é compressão, para baixo é tração. Está aqui escrito compressão e tração. No nosso caso, o pilar está comprimido, então nós temos que usar daqui para cima. Esse pedaço do ábaco daqui para cima, porque se trata de compressão. E nós determinamos aqui uma curva ômega, chamada de ômega. Com esta curva, a gente vem nesta expressão e tira o valor de AS que está aqui, que é a área de aço. Com esta área de aço, eu tento enquadrar dentro daquele arranjo que eu arbitrei. Então, com a área de aço calculada, AS, obtida através desse parâmetro ômega, retirado deste ábaco, e com este arranjo a gente confirma ou não se está correto, ok? Bom, o que é que nós precisamos para entrar nos ábacos? Nós precisamos do valor de Ni, que nós já calculamos anteriormente, esse valor deu 0,5. Precisamos do valor de Mi, que está relacionado com o valor de Ni, que é Ni que multiplica EX sobre HX. Então isso aqui é 0,5 que multiplica o EX, que é a excentricidade total, que nós encontramos 4,35, dividido por HX, que é 20. Isso aqui dá 0,11. Então, Ni 0,5 e Mi 0,11.
temos outro parâmetro para entrar, que é a relação entre dx, d'x sobre hx. O que é isso? Então vamos colocar aqui a nossa seção. Se isso aqui está na direção x, aqui na direção y. Então está aqui a nossa armação. Digamos que eu tenha arbitrado que a minha seção, por as solicitações serem pequenas, vão ser suficientes 6 barras. 6 barras, eu tenho esse arranjo. Eu não sei que barra é, qual é o diâmetro dessa barra, mas eu sei que serão 6 barras. Isso daqui para cá, esse pedacinho do centro de gravidade dessa armadura para a face mais externa do concreto é chamado d'y. E esta outra distânciazinha daqui para cá, o centro de gravidade, é d'x. Então, meu d'x, nós vamos arbitrar 4 centímetros. É aproximadamente isso, 4 centímetros dividido por 20. Quando eu divido esse 4 por 20, nós vamos encontrar 0,20. Se a gente observar aqui também, no ábaco, nós temos o ni, o mi e o d' sobre h. Aí eu tenho um d' sobre h 0,5, 0,10. Para o mesmo arranjo de armadura, eu tenho várias relações de d' sobre h, ok? Pronto. Bom, agora nós temos os 3 valores. Digamos que eu escolha, vou procurar aqui na tabela, uma situação assim, ó. Como é, tá dando para ver, né? Como é que eu vou enquadrar essa situação nessa? Essa tabela, ela é interessante porque ela não diz quantas barras eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Tá dizendo que eu posso botar a quantidade de barras que eu quiser aqui, que couber. É muito interessante essa tabela. Então, como é que está a minha flexão? Na tabela, ela está assim, ó. Olha lá onde é que não está. Aqui é o meu, é x. Que no caso aqui é y, né? Tá? Mas veja que a minha situação no cálculo, eu tinha aqui 20, 40, e a minha situação da deformação está assim, o Ex igual a 4,35. E a minha armação eu estou supondo que está distribuída desse lado. Então não é essa tabela. Repare que essa situação é diferente dessa. Porque o meu ND está acolá, ó. A minha força, o meu plano está perpendicular à armadura. E na minha situação, aliás, desculpe, a situação é essa, né? A excentricidade está aqui, a situação está aquela. A minha excentricidade está na direção perpendicular à barra. A minha excentricidade está na direção perpendicular à barra. Porque eu posso ter, deixa eu mostrar uma outra situação aqui, pessoal, que não se enquadraria nisso. Não sei se eu tenho aqui, tenho, eu tenho, com certeza tenho. Lá pro ábaco 25, alguma coisa desse. Olha aqui. Esta situação é diferente dessa. Aqui para ser mais claro. Aqui eu tenho que minha excentricidade está na direção da armação. E aqui minha excentricidade está perpendicular à armação. Tá? Então, essa é a minha situação, o ábaco A1. O ábaco A1 é 0,05. Mas a nossa situação é 0,20. Então, eu vou procurar aqui o 0,20. 0,20. Então, é o ábaco A4. O ábaco A4. Neste ábaco, eu vou entrar com que valores? Eu vou entrar com o valor do Ni 0,5 e do Mi 0,11. Então, eu entro aqui com o valor do Mi 0,11, ó, 0,10.
Aqui 0,10. Deixa eu apagar bem aqui. Esse aqui a gente vai usando e fica riscado. Mas 0,11 é um pouquinho depois aqui. 0,11. Que é o meu Mi. E o meu Mi 0,5. Bem aqui. Quando eu cruzar, eu vou encontrar aproximadamente 0,10. O ômega 0,10. Tá? Eu vou pegar bem aqui, ó. E o outro é 0,5. Bem aqui. Dá menor do que 0, que é 0, 0,10, 0,20, 0,30. Então aqui dá 0,03 aproximadamente. Então encontramos ômega igual a 0,03. Então agora é pegar a expressão ômega igual a AS FYD dividido por AC FCD e calcular o valor de AS. Então o meu AS é igual a ômega que multiplica AC FCD dividido por FYD. O meu ômega é 0,03 que multiplica 20 vezes 40, que multiplica 2,5 dividido por 1,4, que é o FCD que a gente já calculou lá para trás, e o FYD, que é 50, o ACA 50 dividido por 1,15. Quando a gente faz essa conta, nós encontramos aqui 1,28 centímetros quadrados. A minha área de aço é de 1,28 centímetros quadrados. A norma diz que a menor bitola, o menor diâmetro de barra tem que ser 10 milímetros. Então, se eu utilizar 1,28, se eu pegar 1,28 centímetros quadrados e dividir por 0,79, que é a área da seção transversal de uma barrinha de 10 milímetros, a 0,79 centímetros quadrados, eu vou ter o número de barras. Quando eu faço essa conta, eu tenho 1,28 dividido por 0,79. Eu vou ter 1,6 barras. Eu não posso ter 1,6 barras. Eu tenho que ter no mínimo 2 barras. Mas 2 barras não pode, porque a norma também diz que eu tenho que ter pelo menos uma barra em cada canto. Então tem uma barra aqui, 2, 3, 4 barras. Então teria 4 φ de 10. Mas também a norma diz que a gente precisa calcular uma área mínima. E a área mínima é dada a S mínimo tem que ser igual a 0,15 de NSD dividido por FYD. Então eu vou ter 0,15 de 700 dividido por 50 dividido por 1,15, que dá 2,42. Ó, 2,42 é maior do que aquilo ali que nós calculamos. Então nós temos que adotar esta. Aí eu refaço a conta aqui de novo. 2,42 dividido por 0,79. 2,42 dividido por 0,79 dá 3,06 barras. 4 barras. Não posso ter 3,06 barras, tem que ter um número inteiro de barras, né? E tem que ser par. Ok? Então 4 barras, ou seja, 4 barras é suficiente. Mas aí também nós temos que verificar se essa distância não é maior do que um valor limite dado pela norma. Tá? E isso vai ficar para um outro momento, porque nós temos uma série de condições a verificar. Mas o que importa é que nós encontramos o momento máximo, encontramos as excentricidades, vimos as relações das tabelas, escolhemos uma tabela de acordo com determinados critérios e chegamos no cálculo de uma armação. Então,
Hoje a gente vai ficar por aqui. Num outro momento a gente vai falar sobre esses critérios da norma com mais detalhe, quando a gente for fazer um outro exemplo. Mas como primeiro exemplo, como primeiro exercício, o objetivo era esse, a gente aprendesse a ter uma sequência que a gente vai utilizar sempre no cálculo pilar, ok? Então, obrigado e até uma próxima aula.